Levante suas mãos. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Te exaltamos. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. A nossa força. A provisão que os nossos corações desejam. Tu és o ar que respiramos. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Por isso colocamos nosso coração nesta noite para receber tua provisão, que virá pela palavra e inspiração do teu Espírito. Louvamos o teu nome, louvamos o teu nome, louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome, louvamos o teu nome. Que a nossa alma se aquiete, que o teu Espírito nos fortaleça, que sejamos sábios de aproveitar esse tempo em tua presença. Sim, Senhor, que a nossa alma cante, que a nossa alma te louve, que os nossos sentidos e emoções sejam dominados e que nesse tempo nós estejamos disponíveis para te ouvir e adorar. Para te ouvir e adorar, para te ouvir e adorar. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma ao Senhor. Te rende ao Senhor. Minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
Abrace a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glory, 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 glory. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glory, glory, glory. Deus é bom. E este é o tempo. E onde os seus olhos chegarem. Aleluia. Que coisa boa que você está firme nisso. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom estar aqui nessa noite com vocês, louvando a Deus e poder trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, construindo coisas que precisam ser construídas e desconstruindo coisas que precisam ser desconstruídas, para que você possa avançar nos propósitos de Deus. Bem, já que você veio e enfrentou toda uma luta para estar aqui, eu te peço que você não perca nenhum desses momentos que vamos estar juntos e ouça o que Deus tem para a sua vida, porque isso será de grande importância. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Seria coincidência nós nos reunirmos aqui nessa noite para algumas coisas que Deus tem para as nossas vidas? Isso é sorte? Ou que sorte está aqui nessa noite? Ou será que nós podemos dizer que é o trabalho de Deus para as nossas vidas, querendo nos dar direções, instruções e correções, para chegarmos a um fim proveitoso, aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Graças a Deus por isso. Diga: Deus é bom. Irmãos, como faço todas as semanas, eu vim para aqui segunda-feira pela manhã, e eu me preparei para trabalhar um ensinamento, que é um ensinamento que eu creio, que os irmãos creem, que eu pratico e os irmãos praticam, mas eu tenho pensado nesse ensinamento nesses últimos dias, a maneira mais correta de nós fazermos isso que eu vou lhe dizer agora. Eu não quero que confissão seja uma ferramenta que subjuga Deus a fazer o que nós queremos que Deus faça. Eu desejo que confissão seja uma ferramenta que vai nos ajudar a sustentar um estilo de vida. Isso para mim tem ficado muito claro em meu coração, porque eu te digo, é possível alguém confessar a palavra e ainda assim estar fora da vontade específica de Deus, para aquilo que Deus tem para fazer. Então, confessar a vontade de Deus, confessar a palavra, que é a vontade de Deus, isso terá um grande efeito nas nossas vidas. Eu sei que vocês têm um pastor que tem uma unção profética. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu reconheço aquilo que eu tenho no Senhor. E algumas vezes saem palavras que devem ser trabalhadas pela igreja. Eu me lembro que em dezembro eu falei que no espaço de 21 dias, isso chegaria a 21 de janeiro, algumas pessoas que tinham algumas coisas com justiça, eles seriam abençoados. Eram processos que estavam lá embaixo, que viriam à tona, não é? E eu vi alguns testemunhos com relação a isso. Nós temos uma irmã que está ali. Irmão, você pode ficar de pé. Essa foi uma das pessoas que pegou aquela palavra, e ela tinha algo com a justiça, isso estava lá há tempo emperrado, mas ela pegou aquela palavra e ela já resolveu o problema dela. Ela foi chamada e as coisas aconteceram. Pode sentar, minha irmã. Então existem palavras que saltam do nosso coração e nós falamos essas palavras, e quando você pega essas palavras, elas envolvidas com a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que nós sejamos abençoados, isso começa a ter um efeito, eu digo, é um efeito cascata, vai derrubando as coisas que precisam ser derrubadas para que você possa entrar no que você precisa entrar.
É como nós falamos aquilo que a irmã Rosana fala, né? Há momentos que se a porta não abrir, há momentos que se a porta não abrir, não quer abrir não, porta, então você vai ficar sozinho em pé, mas eu vou passar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu cheguei na segunda-feira, eu tinha algo específico na minha mente para estudar com relação à confissão da palavra. E quando eu estava começando a orar lá no gabinete, algumas coisas mudaram repentinamente aos meus ouvidos. E eu fui orar sobre aquilo que eu estava recebendo. E eu recebi 3 frases que me deixaram naquele momento inquietos, porque eu não entendi. Nós temos uma tendência de querer que Deus nos mostre tudo de uma vez, e muitas vezes não é assim. À medida que nós vamos ficando preparados para uma etapa, Deus vai nos mostrando a outra etapa e assim em seguida. Mas me vieram 3 frases que foram bem interessantes. A primeira delas foi: no final do mês dos primeiros frutos, eu farei desabrochar a luz e levarei vocês à vidraça transparente. Foi muito interessante aquilo para mim, e muito forte essas palavras, muito forte. Você ficou me devendo, rapaz. Muito bem. E eu fiquei perguntando ao Senhor o que seria essas frases para mim. Vocês sabem que Deus me usa muito com frases, sempre uma frase, uma coisa forte, mas isso me tocou muito o coração. E aí eu comecei a orar por aquilo e a pensar. Eu sou muito curioso com nomes na Bíblia. Nomes para mim têm um significado. Eu gosto de vasculhar nomes porque eles me falam muita coisa. E eu, orando, me veio um complemento disso dizendo o seguinte: no final do mês dos primeiros frutos, eu, Senhor, farei desabrochar a luz e lhes levarei a vidraça transparente. Então virá o tempo, escute isso, de extraordinários avanços e ocorrências incomuns que transcenderão o curso normal da natureza. Isso aqui, irmão, já passa por uma dimensão muito forte, que a minha mente não estava alcançando. O meu espírito racional, que é a minha alma, não entendeu na sua totalidade. Mas eu fui estudar mais e descobri isso aqui. No grego, uma ocorrência incomum transcende o curso normal da natureza. Isso acontece através de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer, milagres, prodígios pelo quais Deus confirma ao homem designado e enviado por ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é uma causa de Deus. Então, cada vez isso foi ficando mais forte. E eu tive a curiosidade de ver a palavra que me veio, que era o final do mês dos primeiros frutos. E aí eu fui olhar o nome dos meses, e eu tive uma surpresa boa. Março e abril é Nisan, que significa os primeiros frutos. Muito bom, quando você começa a entender. Depois vem o desabrochar da luz, é o mês de Liar, que é abril e maio. E ele diz: eu vos levarei a vidraça transparente. Então eu entendi que isso é alguma coisa que você vai ver de cima. Por quê? Porque só de cima vamos ter a visão total de tudo aquilo que Deus está querendo fazer. De baixo você não tem condição de ver tudo, mas de cima você tem condição de ver o que Deus vai fazer, que vai ser algo muito grande. Vidraça transparente, Sivan, maio e junho. Então eu entendi o que Deus estava me dizendo. É algo que irá acontecer
avanços extraordinários e ocorrências incomuns entre os meses de abril, maio e junho. E nós temos que nos preparar para essa chuva. Nós temos que nos preparar para essa chuva, porque você não pode entrar despreparado. Eu acho muito bonito o trabalhar de Deus, porque Deus sempre nos avisa antes. Ocorrências incomuns eram sempre alguns sinais. Sinal significa ocorrência incomum. E eu também fui perceber na Bíblia que sempre que Deus estava para fazer algo grande, quando aquilo apontava, havia um terremoto. Uma ocorrência incomum. E isso começou a me alegrar muito. Então, hoje à noite, eu quero te preparar para as coisas que Deus tem para fazer nos dias em que nós vamos viver. Uma das coisas que eu posso dizer é que aquela profecia de Isaías, se eu não me engano, 33:3, nós temos crido nela. Aliás, 32, se eu não me engano, 32:6. Alguém olhe para mim, por favor, isso. Nesse momento eu estou chamando você para pregar comigo. A profecia diz: haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Trinta e 3:6. Muito bem. Alguém pode ler em voz alta para mim, por favor? Um Cid Moreira da vida aí, rápido. Glória a Deus. No meio de um mundo de caos em que nós vivemos, Deus está nos dizendo que para o povo dele haverá uma estabilidade, haverá salvação, e essa salvação acontecerá aos milhares. Essa semana eu vi uma frase que me mexeu comigo. Helena Tanuri. Ela disse: os eventos, os shows, cada dia se enchem mais, mas as reuniões de oração estão cada vez mais vazias. Só quem pode mudar essa realidade é o povo de Deus. Nós não somos contra aos eventos, aos shows de música, mas nós precisamos também ser a favor de uma igreja cheia nos cultos de oração, para que a gente possa buscar sabedoria e discernimento da parte de Deus sobre as coisas que estão para acontecer. Um espírito discernidor. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu vos enviarei o Espírito da verdade, que não falará de si mesmo, mas me ouvirá e dirá para vocês o que há de vir. Então o Espírito Santo tem também a tarefa de nos anunciar as coisas que virão, e nós não podemos viver como que desapercebidos, ou vivendo somente para nós mesmos, mas darmos uma atenção diária nos nossos momentos devocionais com Deus, para que o Espírito Santo possa, como diz a Bíblia, vocês não vão ficar órfãos, vou mandar o Espírito e Ele vos guiará em toda verdade. Se algumas coisas nós não temos ouvido, se em algumas coisas nós temos tropeçado, se algumas coisas nós não temos a destreza de solucionar, as decisões que nós não temos tido a sabedoria de tomar, que muitas vezes não tomamos certo, é porque nós não estamos ouvindo o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então, se houver uma intimidade com o Espírito,
Nós vamos discernir o tempo, a época que nós estamos vivendo. E vamos ser cheios dessa verdade e não haverá engano, pelo menos para o povo de Deus. Mas nós precisamos de uma restauração. Restaurarmos o altar de adoração, restaurarmos o altar de oração. Há muitos de nós que não querem mais caminhar de joelhos. Muitos olhos que não derramam uma lágrima, é uma sequidão, um deserto de lágrimas. Porque nós não temos mais a sensibilidade de ouvir o Espírito e compungir o nosso coração por almas. O ministério da reconciliação, que é o primeiro que nós recebemos, nós temos deixado ele de lado, porque o ministério da reconciliação é como um encanamento numa parede, ninguém vê o cano. Nós precisamos pensar nisso como igreja. O ministério da reconciliação. Nós temos a matéria-prima que está no mundo. Agora precisamos nos encher do Espírito. Nos encher do Espírito a cada dia. Bem, eu creio nessas coisas que Deus tem falado ao meu coração. Eu não tenho nenhum problema. Oh, mas irmãos, vamos ter paciência com o pastor, ele está ficando velhinho. Ele é velhinho, então às vezes ele vai falar algumas coisas que a gente não vai entender, mas vamos suportar. Não se engane. Eu sou mais jovem que você. Eu estou tão forte hoje quanto tinha 40 anos. Porque a minha fortaleza e a minha força se encontra no remédio que eu tomo todos os dias. A águia velha, ela sabe como se restaurar. Ela sabe se recompor como ninguém. A águia velha sempre vai para o lugar de refúgio. Ela tem força nela suficiente para tirar o seu bico, sozinha, remodelar suas asas, fazer afiadas suas garras. E quando todo mundo pensou que ela sumiu lá no pico da montanha, ela sai de lá mais forte que nunca. Os seus olhos estão tão perfeitos que a 10 milhas ela consegue ver a presa maior de que tudo que possa ter na sua frente, e ela vai e pega perfeitamente. Pense aí num dia em que nós vamos fazer aqui o encontro das águias. Pessoas que oram, pessoas que profetizam, pessoas que falam em línguas, pessoas que têm palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dons de cura, dons vocacionais, dons de poder. Uau! Essa igreja é a igreja que eu sonho. É a igreja que eu choro por ela. Eu estou discernindo que no final do mês dos primeiros frutos, esses primeiros frutos, eles são fruto dos meses anteriores em que nós confessamos, declaramos, promulgamos a palavra que nos foi dada e que cremos nela. E as nossas confissões, elas foram como pequenas nuvens que nós construímos, e elas agora estão se formando por uma grande chuva.
E isso virá à luz de tal forma, tão clara e evidente do que Deus tem que fazer, que é preciso ir à vidraça transparente que fica acima de nós, para ver de cima a grandeza do que Deus tem para fazer e o que Ele está preparando para a sua igreja na face da terra nos últimos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Mas preciso te trazer algumas instruções. Abra comigo no Salmo 40. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal, ocorrências incomuns. Davi disse, no versículo 9: Eu, Senhor, proclamarei boas novas de justiça na grande assembleia, notícias de retidão diante de ti. Eis que não contenho os meus lábios, como tu o sabes, Senhor. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi o teu temor inabalável e a tua verdade da grande assembleia. Então Davi era um homem que o seu coração pulsava e palpitava por estar promulgando, declarando, dizendo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus faria, porque Davi foi o homem que promulgou uma palavra sobre os sofrimentos de Jesus Cristo em Atos capítulo 2, a sua ressurreição, como ele nasceria no Espírito e como ele levantaria um povo que estava morto em seus delitos e pecados, segundo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2. Davi escreveu lá, e no dia que Pedro se levantou em Pentecostes, ele foi buscar o texto de Davi, para elucidar no coração das pessoas que ficaram atônitas com as línguas que lá surgiram, pensando que as pessoas estavam embriagadas. E Pedro evocou esse texto para ministrar, mostrando coisas do porvir. Então Davi foi aquele homem que também, lá no seu tempo, já promulgava essas coisas que aconteceriam. Nós também, irmãos, devemos ser promulgadores das coisas que os nossos pais viveram, das coisas que nós estamos vivendo, promulgando isso para os nossos filhos, coisas que eles vão viver. Acima de tudo, passar a nossa confiança em Deus para os nossos filhos, ensinando aos nossos filhos os feitos do Senhor. Eu estava falando com Dona Bebé agora há pouco, que nós nos conhecemos há muito tempo. Ela fez uma cirurgia essa semana, ela está aqui, ela mora em Campina Grande, está aqui na cadeira de rodas porque fez uma cirurgia. E eu disse, que bom que a irmã está aqui. Ela disse, eu vim aqui para contar os feitos do meu Deus. Já imaginou isso, irmãos? Contar os feitos. Aí fora há uma plataforma igual a essa em cada esquina da cidade, lugares feitos específicos para que nós promulguemos aquilo que Deus tem feito por nós. E sabe, Deus tem feito grandes coisas. Moisés cantou e Miriam cantou quando eles saíram a pé seco do livramento do mar, depois de uma noite inteira, o mar aberto, e eles passando de madrugada, quando eles chegaram na beira-mar, Miriam tomou o tamborim e eles foram cantar os feitos do Senhor.
E ela disse: cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. Eu posso imaginar aquele exército de 3.600.000 pessoas cantando uma canção de exaltação a Deus depois de uma noite longa de livramento entre dois paredões de água, onde os tubarões e as baleias olhavam e não sabiam o que estava acontecendo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, diziam eles, Ele me foi por salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. E Moisés cantou com os levitas: me fez grandes coisas, me faz grandes coisas, bendirei ao Senhor. Diga isso mais forte: me fez grandes coisas, me faz, fará grandes coisas, bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, em minha alma para sempre, bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, em minha alma para sempre, bendirei ao Senhor. Aleluia! 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 Contando os feitos do Senhor, o Deus dos antigos, com uma forte mão, supriu aquele povo, e eles não paravam de cantar dos feitos do Senhor. E nós precisamos sair pelas ruas, pelas praças. Quando a Bíblia diz haverá abundância de salvação, Deus está contando comigo e com você para promulgarmos os feitos dele, para que essa grande nuvem de testemunha venha e entre por aquelas portas e por outras portas. Não podemos ficar presos em nós mesmos e nem em quatro paredes. Diga: Deus tem muito mais. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Muito bem. Você sabe, quando nós estamos promulgando as coisas de Deus, ainda que você não veja, essa proclamação que sai da terra, automaticamente ela chega no céu e o céu interage, e aquilo que vai daqui para lá, volta de lá para cá, mas volta com incorrências incomuns. Pedro foi preso com alguns discípulos, porque estavam promulgando a grandeza de Deus pelas praças. Não foi num templo, que se converteram 5.000 pessoas de uma vez, 3.000 pessoas de uma vez. Foi na praça pública. Era lá que eles promulgavam a grandeza de Deus, e à medida que o céu ouvia, mandava a resposta. É como eu estava dizendo hoje pela manhã, estávamos em oração aqui, orando, e dizendo: irmãos, esse som vai muito mais além do que aquilo que nós estamos aqui
Há pessoas que estão sendo tocadas que nós nem vemos, porque quando nós começamos a louvar a Deus, a adorar a Deus, a promulgar as grandezas de Deus, o céu se movimenta e isso vai às ruas que estão ao nosso redor, tocando pessoas que nem nós sabemos e nem eles sabem quem é que está fazendo isso, mas de repente o coração deles começa a mudar. A igreja orava enquanto Pedro estava preso, e não havia como a prisão sustentá-lo, e eles foram soltos, e eles chegaram e fizeram uma oração belíssima. Eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha o que foi que ele pediu. Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão. Enquanto eu estiver, Senhor, com intrepidez, pregando a tua palavra, não me intimidando com as situações que me rodeiam, enquanto eu estiver fazendo isso, Senhor, tome suas mãos poderosas, estenda suas mãos e faça curas, libere sinais, prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus Cristo. Esse foi o pedido de Pedro. Ou seja, Pedro estava dizendo: enquanto aqui na terra nós estamos bombardeando o céu bombardeia a terra. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Uma ocorrência incomum. Aquilo dizia que o céu estava ouvindo e estava respondendo. Eu desejo que os nossos cultos de oração, esse prédio venha a tremer. Eu desejo que quando os nossos levitas comecem a cantar aqui, as pessoas comecem a cair. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam todos reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com intrepidez. Não tinha púlpito para todo mundo, mas tinha pessoas para todo mundo. As palavras de Pedro eram: Senhor, nós queremos ficar mais ousados, mais eficazes, mais verdadeiros. Agora, como resposta, Senhor, queremos que você interfira com curas, sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, enquanto nós estivermos orando e fazendo aquilo que é a nossa parte, dê testemunho pelo Espírito. Aleluia. Paulo também estava com Silas pregando a palavra. E foram presos. Amarraram os pés e as mãos, mas esqueceram de botar uma mordaça na boca. Aí a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas proclamavam, falavam com o céu. Imagina isso, meu irmão. Deus lhe deu o poder e a graça de você falar com o céu. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão ouviam, escutavam
aquilo. Aí a Bíblia diz que de repente, os que estão na terra clamam, e de repente o céu responde. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Por isso que eu digo que confissão não é uma ferramenta de autosserviço de Deus para mim. Não, confissão é um acordo, é uma aliança que eu tenho com a palavra e Deus, para que as minhas necessidades sejam supridas quando eu proclamo em confissão as verdades que eu creio. Haverá sempre uma resposta do céu quando isso sair do coração, não para o meu bel prazer, mas para a satisfação de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que se cumpram os seus propósitos. Quando isso acontece, irmãos, haverá sempre uma resposta de Deus. Por isso eu creio naquilo que Deus está me falando, e se nós adentrarmos isso com seriedade, eu te digo que nós teremos aqui respostas como nunca vistas. Agora Deus trabalha com quem tem aliança. Quantos têm aliança aqui com Deus? Todo mundo tem aliança. Agora eu vou perguntar, quantos são dizimistas? Não levanta a mão não, que eu não quero ter uma decepção. E eu vejo que essa chuva é para aqueles que são fiéis em suas primícias, aqueles que honram ao Senhor verdadeiramente. Aleluia. Vamos terminar. Então, confissão serve para conectar a vontade de Deus à minha necessidade, porque a grandeza de Deus libera a minha necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. E há um poder tão grande na confissão. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse mesmo poder da confissão para a salvação é o poder da confissão na palavra. Para que nós alcancemos todas as coisas que Deus tem para nós. Então, cuidado. Nós temos falado desde o ano passado, de fato desde 2017. Cuidado com as distrações. Não envolva-se com sentimentos. Não invista em sentimentos. Não seja uma pessoa que se fere por qualquer coisa. Nós vivemos numa geração que, se você não tem aquilo que você quer porque você quer, você já fica magoado, chateado e já quer abandonar Deus. Não seja assim. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom em todo o tempo. O fato é que nós precisamos nos expor à palavra de Deus para sermos curados. A Bíblia nos dá um direito, dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. E o que bem utiliza essa língua comerá do fruto que ela produz. A nossa língua deve ser uma arma letal para o pecado e para o mal. Diga: arma letal. Então a nossa língua, proclamando e confessando o que a palavra nos ensina, ela deve exterminar aquilo que nos é prejudicial, mas ela também deve dar vida àquilo que deveria estar vivo e foi morto por conta das circunstâncias que nós vivemos. Não importa quantos anos
o vale de ossos secos exista. A ciência nos ensina que por 200 anos, por mais que um osso esteja seco, há dentro dele um resquício que, se for trabalhado, vai gerar vida. E Deus foi quem proclamou sobre isso. E foi lá num vale desses, de ossos secos, como a Bíblia diz, que Ele levou um homem a promulgar uma verdade, a declarar uma verdade, segundo a vontade de Deus, para que aqueles ossos se levantassem, criassem carne, criassem tendões. Você não faz ideia do que foi aquele rebuliço. Porque eu quero lhe dizer que aqueles ossos não estavam arrumados por cada corpo. Aqui tem o corpo de uma pessoa, tudo completinho. Não, aquilo estava misturado. O menor órgão que nós temos no nosso ouvido é o martelo. Aquilo estava tudo misturado. E para que os ossos secos ouvissem aquilo, tive que correr ocorrências incomuns. Aquilo teve que procurar cada osso ao seu osso, e eram batidas, e era coisa forte, era uma coisa estridente, que o profeta ficou alarmado. As palavras que Deus nos deu como autoridade é exatamente para fazer isso. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é a área do seu lar, eu não sei qual é a área do trabalho que você faz ou vive, que está seco e morto, mas a Bíblia diz que a sua proclamação da palavra, ela tem um efeito de levantar o que está morto e matar o que está vivo, que não deve estar. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos aprendido? Nós temos a capacidade, com a nossa proclamação, de trazer vida. Muitas vezes a minha mãe me disse, quando ela saía do culto matutino, da rua da igreja até nossa casa, ela andava falando em voz alta para as casas onde as pessoas dormiam. Eu declaro vida neste lar, eu declaro vida para o marido que aí está, para a mulher que aí está, para os filhos que aí estão. E alguém muitas vezes a chamou de louca porque andava falando. Mas terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Aquilo que você promulga, aquilo que você fala, vai gerar vida. Mas nós temos que falar. E eu não estou dizendo que você tem que andar pelas ruas falando como se fosse um louco. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você pode também fazê-lo. Mas você pode chegar num lugar e ajuntar algumas pessoas e pregar a palavra. Se você estiver cheio do Espírito, meu irmão, eu vou te dizer, as pessoas param e vão ouvir. Porque João não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, ele não tinha televisão, ele não tinha rádio, ele não tinha panfleto, ele não tinha nada, mas a unção que estava nele o levava ao deserto, e as pessoas iam ao deserto para ouvir desaforo, mas iam. Porque a Bíblia diz que é a unção que despedaça o jugo e quebra os ferrolhos de bronze. E essa unção está conosco, porque a Bíblia diz: vós tendes a unção do santo. Ela está em mim e ela está em você. Então nesses dias nós podemos nos levantar de uma forma diferente. Eu não tenho nenhum problema de dançar pela minha chuva. Eu não tenho nenhum problema de dançar pela minha chuva, mas eu quero ver isso, ó. Deixa eu te mostrar o que é que eu quero ver. Ha, ha, ha. Eu quero ver isso aqui, ó. Muitos ouviram. Muitos ouviram. Fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom. Ha, ha, ha. Comece a adorar ao Senhor. No final do mês dos primeiros frutos,
Eu farei desabrochar a luz e vos levarei a vidraça transparente, para que vocês vejam tempos extraordinários e ocorrências incomuns. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.